Bom dia, oficialmente. A gente vai estar acertando o negócio da câmera e aí talvez o pessoal do Meet fique um pouquinho sem imagem, mas a gente aqui está se vendo. Então, a gente vai seguir por aqui um pouquinho e daqui a pouco vocês têm imagem, tudo bem? Gente, bom dia. Eu estou muito feliz que a gente voltou a ter encontro. Eu estou animadíssima. A Bia e o Arthur sabem que eu fiquei enchendo o saco deles por semanas. Muito animada com hoje. Então, muito bem-vindos todos vocês. Bem-vindos quem veio pela primeira vez. Bem-vindos quem já está revoltando várias vezes depois. Nós somos o grupo local de Campinas da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, que é um grupo que busca não explicar Deus através da ciência, mas tentar estabelecer um diálogo entre essas duas esferas, que é a esfera da fé e a esfera da ciência. Para quem chegou perdido, é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Nós somos um grupo de amigos, mas a gente não vem aqui só para ficar conversando e debatendo sobre coisas da ciência e nem só para ficar falando da vida. A gente vai ter um momento de estudo muito legal com o Matheus. O Matheus preparou uma coisa bem introdutória para a gente sobre fé e ciência. Mas, sempre antes de começar, a gente gosta de lembrar por que a gente vem aqui, por que a gente, de fato, está aqui hoje, que é por causa de Cristo. É isso que nos marca enquanto grupo, isso que nos marca enquanto comunidade. E aí, para isso, a gente sempre começa com um devocional. Eu vou chamar o Arthur aqui, por favor, para ele conduzir a gente nisso. Esquece a Bíblia. Oi, gente, bom dia. Beleza? Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 20. Mateus 20, versículo 17 até o versículo 18. Não precisa não, tá de boa. Valeu. Aí. Eita, estou fazendo mais barulho do que antes. Beleza. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 17 ao 19. Vou orar, tá? Senhor Jesus, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos chamou em um momento de nossas vidas e começou a dar significado a todas as coisas. E dentre todas essas coisas que o Senhor deu significado, foi para a nossa existência, foi para os nossos maiores desejos, e hoje em dia a gente compreende que o Senhor também dá significado às nossas dúvidas, o Senhor dá resposta para elas. E estamos aqui nessa manhã para aprendermos um pouco mais da beleza e da grandiosidade da Tua obra, para conversarmos e falarmos sobre a revelação do Senhor através da Sua natureza. E antes disso, queremos refletir sobre as Suas palavras de vida eterna que se encontram no livro do Senhor da Revelação. Abençoa a gente nessa conversa, em nome de Jesus. Amém. Aqui, a minha versão é NVT, a nova versão transformadora. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse, em particular, o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. O que estava acontecendo aqui? Essa parte do ministério de Jesus é a segunda parte, basicamente, quando a gente vai definir, que depois, quando Jesus fala para os discípulos, olha, se você quer me seguir, você tem que negar, e o meu caminho é de morte, é de cruz, a gente passa a segunda parte do ministério de Jesus, que é ele indo para Jerusalém. E nessa entrada de Jerusalém, quando ele está próximo de entrar, ele começa a falar para os discípulos, porque os discípulos, assim como a gente, é meio bobinhos, né? Eles acham que Jesus é triunfalista, todas essas coisas, e ele fala, cara, eu vou morrer. Essa é a grande questão. Eu sou o Messias prometido, aquele que Deus prometeu desde a eternidade, e eu vou morrer. Vou morrer, e assim, a expectativa que vocês estão de alguém triunfalista, de alguém que vence tudo, de alguém que vai dominar e vai destruir Roma a cada aspecto, não vai ser isso. Eu vou morrer, os líderes religiosos vão me perseguir, os líderes políticos vão me perseguir, os soldados vão me perseguir, eu vou morrer, mas ao terceiro dia
eu ressuscitarei. E o que eu acho sensacional dessa questão? É a ciência, a clareza de Jesus sobre o propósito de vida dele. O propósito de vida dele era morrer. O propósito dele estar na terra era ir até a morte. Jesus ele não foi pego de surpresa, Jesus não foi pego desprevenido, muito menos em atos políticos e de revoltas, mas num plano eterno. E esse plano eterno, Paulo vai falar na carta de Efésios, que é desde a eternidade. Antes mesmo de haver qualquer tipo de criação, ali Jesus e a Santíssima Trindade já havia decidido que Jesus haveria de vir e morrer. E aí a gente vê em todo o Antigo Testamento que os profetas eles vão falando disso. Os profetas eles falam constantemente de que Jesus tinha que morrer. O Messias de Deus teria que sofrer e tantas essas coisas. E aí Jesus chega e fala para os seus discípulos, eu tenho que morrer. E aí eles começam a entrar em choque. Um texto depois vai falar que alguns deles falam, pô, já que Jesus, que é o nosso líder político, ele vai morrer, olha, você vai morrer em algum momento, deixa a gente sentar no seu trono aí do lado, eles começam ali numa questão meio política, querer de status, mas por quê? Porque eles não aceitam quem Jesus é, porque eles não aceitam os planos eternos de Deus e a forma como Jesus se revela, por conta da dificuldade que é. E às vezes, no mundo científico, a gente se depara com essas coisas. A gente não quer aceitar a verdade de Deus porque elas são, às vezes, indigestas em certos momentos de nossa vida. A gente fala, cara, como isso pode ser verdade, sendo que eu aprendi desse jeito, e não faz sentido. Não faz sentido, e eu não aceito. Eu não concordo com isso. Da mesma forma que os discípulos, eles se veem diante de Jesus e não querem aceitar os planos eternos de Deus, que era a morte e a ressurreição de Cristo, às vezes nós não queremos aceitar algumas coisas que são de difícil compreensão para nós, no campo científico, porque a gente fala, não é assim que eu entendi minha fé desde cedo. Mas não quer dizer que nossa fé está errada nem nada. Mas é que Deus, desde a eternidade, ele é muito mais complexo do que aquilo que a gente consegue imaginar. A criação de Deus é muito mais complexa. E o desafio desde a eternidade, quando Deus institui depois os seres humanos, é conhecer a Ele. Conhecer. Eu gosto muito da passagem de João, que Jesus fala que ter a vida eterna é conhecer a Deus. E conhecer a Deus é conhecer a forma que Deus se revela. Conhecer Deus através das ciências, todas as áreas dela, conhecer Deus através da sua revelação, mas principalmente aceitar conhecer a Deus e aquilo que Deus revela para nós, por mais difícil que seja. A dificuldade dos discípulos de aceitarem aquilo que Deus havia determinado desde a eternidade era que ele teria que morrer e ressuscitar. E às vezes as nossas dificuldades de aceitar coisas de Deus é, Deus, como isso que eu estou pesquisando pode fazer sentido com a sua palavra? Mas no campo da natureza a gente sabe que isso é verdade. E a gente vai para o campo da fé e a gente fala, como que isso pode ser verdade? Mas essa é a questão. É verdade de Deus. E a gente não pode negar uma coisa por outra simplesmente por não querer aceitar a forma que Deus decide se revelar e criar suas coisas. E é por isso que a gente se propõe não a dar respostas, mas levantar perguntas juntos. Às vezes sanar respostas uns dos outros com algumas coisas, mas se maravilhar e aceitar esse Deus tão complexo que se revela a nós. E na medida que ele se revela, a cada dia a gente conhece um pouco mais, um pouco mais, e um pouco mais, e aceita um pouco mais esse Deus grandioso, complexo e maravilhoso, que nos amou e enviou seu Filho por nós, para falar, vocês são cabeça dura, mas eu morro e amo vocês, para que vocês me conheçam. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, abençoe esse momento, que a gente aceite o mundo, a revelação natural como ela é, com honestidade, compreendendo que coisas são difíceis, mas são difíceis não porque contrariam a nossa fé, mas é porque o Senhor é infinitamente maior e mais complexo do que a nossa cabecinha pequenininha consegue imaginar. Que o Teu Espírito Santo nos abençoe e nos ajude nessa árdua, longa e maravilhosa tarefa que é conhecer ao Senhor. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo já disse que viver eternamente, ter a vida eterna, é conhecer a Ti, esse Deus grandioso e infinito. Em nome de Jesus. Amém.
Passo para Amanda, para o Matheus. Obrigado. Teste som. 1, 2. Agora tá saindo o som certinho. Gente, bom dia novamente, né? Bom dia para quem nos acompanha aí pelo Meet. A gente agora vai adentrar no nosso estudo, né? Essa introdução à relação entre fé e ciência. Tá projetado ali, deixa eu pegar esse trequinho aqui para mudar spoiler, mas... Opa, spoiler de novo. Voltou. Aí, tá funcionando. Então, tá legal, gente. Deixa eu só ver. Horário aqui, 10h20. Ok. Então, vamos iniciar o estudo, né? Eu coloquei o título dele aí de Uma Relação entre Fé e Ciência, né? Dentre tantas que a gente pode ter, aqui a gente vai focar em uma delas. A gente vai ver qual no final, né? Para isso, eu dividi o estudo, né, em 5 partes, mas principalmente essas 3 aí que estão aparecendo na tela, né? A gente vai começar aqui com uma introdução, partir para a parte 1, onde a gente vai falar de uma relação na história, né? E aqui eu já faço um parênteses, né, que a história entre ciência e religião é ampla, gigantesca, enorme, e aqui eu quis focar em 3 casos principais, que eu assim vi e trouxe para a gente estudar 3 casos da relação entre ciência e religião na história, né? A parte 2 aí é uma relação na imaginação, né? Um ponto aí que a gente vai ver por que essas coisas talvez tenham o significado que tenham hoje para muita gente. E a parte 3 aí, partindo mais para a conclusão, é uma relação no futuro. E aí a nossa conclusão final. Bom, vamos lá. Na introdução aqui, para começar, né, eu coloquei que ciência e religião são tentativas de explicar a realidade, né? O ser humano ele sempre busca as melhores explicações para as coisas à sua volta. E ciência e religião é uma ferramenta que ele utilizou para isso. E assim como toda a realidade, a ciência ela também nasceu na criação. Não vou reduzir ela somente a esse aspecto, mas entender como é um fruto da criação, no sentido em que Deus, ao criar todas as coisas, dotou o ser humano de uma característica muito importante, uma característica muito essencial do ser humano, que foi a criatividade. Em Gênesis 1, 26, e eu vou, nesse estudo, pedir a colaboração de vocês para ler os textos bíblicos, quem puder, é que não vai sair no microfone, né? Opa, então tá tudo certo, gente. Então eu vou pedir um móvel sem fio. Aí eu vou pedir a colaboração de vocês também para ler alguns textos bíblicos, né? E o primeiro é Gênesis 1, 26. Na verdade é Gênesis 1, 26 ao 31. São esses 5 versículos do primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis 1, 26 ao 31 e depois Gênesis 2, 15. Aí quem puder ler para a gente, eu agradeço. Porque nesse ponto a gente vai ver como que a ciência, então, é fruto da criação, no sentido em que há um mandato de cultivar, de desenvolver a criação, somado ainda à criatividade que Deus dotou ao ser humano. E a partir dessas 2 coisas somadas, então, a gente tem a possibilidade de conhecer a criação, e através desse conhecimento da criação, fazer ciência. Bom, Gênesis 1, 26. Quem encontrou e puder ler para a gente, eu agradeço. Eu posso ler. Tá funcionando, né? Tá bem. Então, a partir do 26. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento.
E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 6º dia. Certo, aí quem puder já ler logo em seguida Gênesis 2:15, só mais um versículo aí. Vou ler também. 2:15. Isso. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Certo. Nesses trechos que a Bia leu para a gente, obrigado, Bia, a gente tem aí, então, o estabelecimento do que a cristandade, a teologia, veio colocar como mandato cultural, né? E o que seria, então, esse mandato cultural em uma breve explicação, né? Eu até coloquei o ponto aqui, né? Na apresentação aqui para a gente não está projetando com o destaque, né, ali nos slides, então, mas aqui não apareceu, mas sem problema, gente, está tudo aí. O mandato cultural, então, né, um breve significado dele. Eu encontrei um artigo muito interessante que dava essa definição para mandato cultural, eu trouxe ele aqui, né. O mandato cultural é a vice-gerência do ser humano sobre o cosmos. Essa é a definição que esse autor traz sobre o mandato cultural, a vice-gerência do homem sobre o cosmos. E dessa forma, o ser humano, né, recebendo aí de Deus esse mandato, tem nele o dever de exercer domínio, envolvimento, cuidado e influência sobre toda a criação. E, além disso, sobre toda a cultura. Mas esse ponto a gente vai ver daqui a pouco. Então, o trabalho do ser humano, quando Deus estabelece esse mandato referente à criação, é conhecê-la, desenvolvê-la, protegê-la e exercer esse cuidado para com ela, né? Dos textos que a gente leu, então, Deus agora estabelece o ser humano numa relação singular, numa relação intrínseca da sua natureza com a criação, que é dominar e sujeitar, Gênesis 1:28, a gente leu agora, e cuidar e cultivar, Gênesis 2:15. Essa relação especial que Deus colocou o ser humano com a natureza estabelece esses pontos de dominar e sujeitar e de cuidar e cultivar. Bom, além de exercer domínio sobre a criação, né, o ponto aí de exercer domínio sobre a cultura também, é um resultado do mandato cultural elevado às suas últimas instâncias, né? Quando a gente pega aqui o mandato cultural e coloca ele em prática em todo o seu significado, o ser humano ele também vai influenciar a cultura, e dessa forma influenciá-la apontando para o Criador, colocando Jesus Cristo como centro da criação, como centro, aquele que pode redimir também as culturas e apontar para ele. Logo, em seu último nível, né, o mandato cultural ele vai se mesclar com o mandato do evangelho, né, a grande comissão, e vai apontar, tanto nessa mescla como em sua origem, para o Criador. Bom, contudo, né, a gente tem essa quebra do mandato cultural, né, e o ser humano, ele destrói a natureza. A ordem de Deus para a gente era que a gente dominasse a criação, a realidade criada, né, dominasse, mas sem explorá-la. Era um cuidado dessa criação, desenvolvê-la da mesma forma que a gente possa proteger a criação. Não desenvolver com o intuito de se colocar acima dela, de colocar a criação como algo que vai satisfazer as nossas vontades. Não. Era um domínio e um cuidado, mas no mesmo sentido de proteger, de desenvolver sem desmatar, de conseguir proteger sem explorar a criação. E nesse ponto, então, a gente tem um problema, um grande problema ecológico aí, né? Mas antes dele ser um problema ecológico, ele também é um problema teológico, uma vez que o ser humano ele rompeu a ordem estabelecida por Deus e fez do seu domínio sobre a natureza uma completa exploração dela, né? Então, por isso, há aqui a inimizade entre o ser humano e a criação. Para Agostinho, né, citando aí um dos pais da igreja mais famosos, ele coloca que o coração humano ele é como uma flecha que aponta para um alvo. Só que com o evento da queda, onde o ser humano caiu, essa orientação ela foi totalmente desvinculada e agora ele aponta para outra coisa. E mais do que ser uma flecha que aponta para o alvo, o coração humano ele também é a fonte de desejos, é a fonte das nossas ambições, dos nossos sonhos. E conforme a queda corrompeu toda a criação, ela atingiu também o coração humano. Essa flecha apontada para um alvo agora aponta para outra coisa. E com essa corrupção, a gente olha para a natureza com o desejo de dominá-la, de sujeitá-la para satisfazer as nossas vontades. Os nossos desejos corrompidos agora olha para a realidade criada como algo sujeito a nós, no ponto de pegá-la, extrair dela o que bem entendemos, e só isso.
pegar ela para ser utilizada, usada, explorada. Para Calvino, então, o coração ela é uma grande fábrica de ídolos, nesse ponto em que olha para as coisas e faz dela o seu bel prazer. A utiliza por um momento e quando não é suficiente, vai atrás de outra coisa. E dessa forma, então, há essa inimizade entre o ser humano e o Criador e a criação. Bom, agora para Paulo, né, lá em Romanos 8, 19, 22, quem puder já abrir para fazer uma lida, o microfone está ali na mão da Bia, a gente vai ler esse próximo texto. Paulo diz que a criação agora ela está sujeita à vaidade e à futilidade, né, na tradução na NVT também, que é a que eu utilizo aqui. Para Paulo, né, a criação ela está sujeita, então, a essa vaidade, mas não de forma voluntária, mas por meio daquele que a sujeitou. E a gente vai ver isso lá em Romanos 8, do 19 ao 22, né? Quem puder ler aí para a gente. O universo todo... Peraí, que é muito pequenininha essa letra. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Essa tradução é a nova tradução na linguagem de hoje, né? Eu gostei desse trecho, né? A minha versão aqui da Bíblia, ela coloca que a natureza criada aguarda, com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Da mesma forma, então, é nessa nova versão, colocando o universo. Então, Paulo aqui para ele vai colocar, então, que a criação, ela está sujeita à vaidade e à futilidade nesse momento, né, após esse evento que aconteceu da queda, que corrompeu não somente o coração do ser humano, mas toda a realidade criada, uma queda com... Opa, tá ali, ó. Já me perdi aqui, ó. Uma queda com efeito cósmico em todo o universo, né? O cosmo, enfim, como a... Letícia? Leu pra gente. Obrigado, Letícia. Agora, então, toda a criação, ela geme como em dores de parto, né? Aguardando aí a sua própria redenção, por assim dizer. Só que há uma boa notícia, né? A gente escutou um devocional aqui que apareceu uma figura que fez uma coisa que resolveu toda a história, né? Esse processo aí de que a gente foi criado, caiu, encontrou um resultado, uma solução em Jesus Cristo, né? Que é a redenção. E a redenção aqui, ó, o terceiro ponto do slide aí. Que, embora a queda, então, tenha distorcido toda a realidade, tenha trazido essa corrupção ao coração do ser humano, a redenção obtida por Cristo não apenas reorientou os corações, mas como trouxe a redenção a todos os domínios da realidade criada. É uma redenção muito além de um efeito cósmico, mas é uma redenção que alcança todos os aspectos da realidade criada. Um problema aí tão grande quanto a queda necessitaria de uma redenção tão grande quanto, ou até mesmo maior. E a obra de Cristo, de fato, ela foi muito maior. Ela foi tão absoluta, né, profunda e infundável que penetrou o íntimo de toda a realidade criada, redimindo todas as coisas que são de Cristo por direito, né? Todas as coisas são dele, por ele, para ele, né? Paulo vai falar isso lá em Colossenses. E que não apenas agora Cristo é rei sobre as nossas vidas, mas ele é rei sobre toda a realidade criada, e isso inclui a criação. Essa introdução que eu trouxe aqui é para a gente dar uma contextualizada bem rápida da nossa visão cristã a respeito da criação, a respeito da natureza, para a gente adentrar em outras partes também. E agora, pela redenção obtida em Cristo, a gente olha para a natureza não com aquele desejo de sujeitá-la à nossa vontade, mas com o desejo de olhar para ela, obedecendo o mandato cultural outrora estabelecido por Deus, que ainda cabe a nós reorientarmos, né, a nossa visão de mundo com o intuito de cultivar a criação, com o intuito de olhar para ela, de trazer cuidado, de trazer desenvolvimento, e dessa forma, assim, de forma consequente mesmo, fazer ciência, né? Olhando para a realidade e perguntando como que isso pode apontar para algo além dela mesma, né? Aqui já fazendo uma citação de McGrath, né? O que a gente pode olhar para essa natureza e falar, pô, há algo maior ali. Será que ela pode trazer fragmentos de uma realidade, de uma coisa muito maior, né? E aí, então, a gente tem um ponto que é o senhorio de Cristo, não apenas sobre as nossas vidas, mas sobre toda a criação. E isso inclui a natureza também, que é dele por direito, né?
toda a criação. Bom, recapitulando, né, a criação aí a gente viu como um fruto a ciência a gente viu como um fruto da criação, né, e que ela também deve ser redimida e reorientada para o completo senhorio de Cristo, né, que esses efeitos da queda atingiu também o que a gente entende como ciência, né, e que ela não é algo fácil de definir, né, a gente tem aqui definições no plural, né, para a ciência, porque ao longo da história ela vai se desenvolver em diferentes aspectos, mas o tratamento moderno hoje, que a gente olha para a ciência e vê ela de uma forma, é muito diferente do que alguém do passado também olhava para ela, né? Com essa queda, muitos ainda que não encontram essa redenção em Cristo, ainda não têm esse coração reorientado, todas as suas vontades reorientadas, podem olhar para a natureza com uma visão, olhar para a natureza e também olhar para a ciência como um olhar de um escape, um olhar de uma arma, um olhar de algo que pode colocar Deus em segundo plano e a ciência ou o ser humano ou a sua racionalidade num ponto mais alto, né? No centro de todas as coisas. Mas isso, de fato, não é ciência, né? A gente tem aqui várias definições para a ciência e talvez a definição moderna e mais comum que a gente tem hoje é entendê-la como um processo sistemático de investigação, descoberta, baseado aí no método científico, né? De observação, experimentação, análise e resultados, né? Só que essa é uma definição moderna. A gente tem o conceito de ciência como isso hoje, 2023, né? Dia 5, dia 4? Dia 4 de março. A gente tem essa definição hoje, dia 4 de março de 2123. Talvez seja uma nova definição. Dia 4 de março de 1023, com certeza era outra, né? Nem existia, para falar a verdade. Mas essa não é a única definição de ciência, né? Tomás de Aquino, ele dizia que a ciência ela é uma virtude pessoal de resolver problemas relacionados à realidade. Já Francis Collins, né, o presidente do projeto Genoma, né, um cristão geneticista e laureado com o prêmio Templeton, tem uma definição de ciência como sendo uma dádiva de Deus, né? Eu trouxe a citação aqui dele, num texto que está disponível no site da ABC2, que para Francis Collins, né, ele vai aqui explicar o termo ciência, mas ele vai fazer uma citação muito interessante para a gente. Vou tomar água, eu já leio ela já. Posso pedir para outra pessoa ler, né? Alguém do Meet também, se quiser ler. Vou pedir a participação dos seis, gente, para essas leituras e os textos bíblicos. Mas aí, então, quem puder ler essa citação para a gente, eu agradeço. A curiosidade que nos foi incutida para entender como o universo funciona pode inspirar ainda mais admiração ao Criador. De forma alguma, essa dádiva poderia ser uma ameaça para Deus, o autor de tudo. Celebre o que a ciência pode nos ensinar. Pense na ciência como uma forma de adoração. Francis Collins. Obrigado. Seu nome? Maíris. Maíris, obrigado, Maíris. Então, para Francis Collins, né, eu gostei muito desse último trecho que ele colocou, né, pensar a ciência como uma forma de adoração, né? Até então eu não tinha olhado para ela dessa forma, e Francis Collins trouxe uma definição que eu achei muito interessante, trouxe aqui para a gente, né? Aí dessa forma, então, o objetivo aqui, segundo Francis Collins, é olhar para o universo, olhar para as ciências e dela trazer um entendimento que vai resultar em mais admiração do Criador. Essa é uma visão que a gente pode tomá-la, né, e entendê-la como uma perspectiva muito interessante, tanto para a gente quanto para o Francis Collins aqui, que escreveu, né, um texto traduzido pela BC2. Deixa eu passar. Adoração a Deus por meio da ciência, né, como Francis Collins colocou, né, e assim como ciência, o termo religião ele também não é algo que é facilmente definido, né? Temos várias concepções, né? Ciência e religião elas não são uma coisa, né? Elas são ferramentas conceituais para explicar outras coisas. Então se torna algo difícil de definir e também há várias interpretações. Mas para não ficar nessa subjetividade, eu também trouxe uma definição para religião, né? Que aqui ela sendo definida como um sistema de crenças, valores e práticas que trazem sentido à existência humana e nos relacionam com o sagrado, com o divino ou com o transcendente. Nas palavras de um outro teólogo, né, Rudolf Otto, a religião ela nos relaciona com um totalmente outro, né,
uma realidade muito além daquela que a gente vê aqui agora. Bom, aí dessa forma, então, as religiões, né, a religião, por assim dizer, né, falando aqui então da religião cristã, ela traz consigo uma característica muito peculiar, né? Ela nos fornece uma estrutura para a compreensão da vida, da morte, do propósito da existência humana, né? De certa forma, né, como ciência tenta trazer um significado às coisas, a religião ela tenta trazer um sentido a isso. Mas não vamos reduzir ciência e religião somente a esses dois pontos, tá? É assim, só para identificar que também trazem sentido, ciência também traz significado e sentido, porém significado num sentido muito maior de tentar dar explicações para as coisas à nossa volta. E religião também busca dar significado às coisas à nossa volta, mas muito mais ela tenta dar sentido a essas coisas. Bom, e um ponto aqui é que o ser humano, ele crê. Não há como dizer que não há um ser humano religioso. Isso porque a nossa definição de religião pode pensar em cristianismo, em judaísmo, em islamismo, enfim, etc., em várias religiões mais conhecidas. Mas aqui, como um sistema de crenças, a gente pode trazer que o ser humano, ele crê. Ponto. Essa é uma afirmação aqui que eu quis trazer, porque isso é algo que é intrínseco à natureza humana, do ser humano. E mais do que isso, né, Deus, além de ter estabelecido aí o mandato para a gente conhecer a natureza, ou o natural, Deus também incutiu no ser humano um desejo pela eternidade, lá Eclesiastes 3:11. Essas referências eu vou passar depois, mas só para ficar aqui anotado, o pessoal também quiser ver depois. Então, resumir esses dois aspectos, ciência e religião, somente a significado e sentido, ou somente a essas definições que eu trouxe aqui, também é reduzir a sua amplitude, a sua complexidade, e mais para fins de compreensão, aí para também não ficar só falando que é um termo difícil de definir, não trazer nenhuma definição, a gente tem aí uma concepção para a gente dar sequência ao estudo, né? Bom, se ambos têm essa relação de trazer significado em sentido, e ambos a relação de Deus com o ser humano, a gente não pode colocar essas duas coisas como antagônicas, se chocando em todo o tempo. Se elas possuem uma mesma fonte e um objetivo de trazer significado e sentido à nossa realidade, a gente pode observar que ambos provêm da mesma fonte. E olhar elas dessa forma não é de forma alguma reduzir o seu significado, mas é trazer um significado muito maior que vai trazer mais coerência para esses dois termos ao longo do nosso estudo, né? E aí, então, para a gente concluir essa introdução, né? Estou olhando aqui o tempo para não perder o prazo. A gente vai entrar aqui agora nessa relação na... Não está funcionando mais? Aí, tá assim. Aqui é um resumo, né, Vamos ver se vai. Ah, tá com um delayzinho, né? Não, obrigado, Félix. Então, para resumir essa primeira parte, recapitular o que a gente pegou aqui, a gente traz que os termos ciência e religião, eles nem sempre existiram, né? Esses dois objetos é o slide depois dessa parte aqui, né? Eu queria deixar no título aqui, né? Porque a gente já vai mudar da introdução para a parte 1 e entrar uma relação na história. E para essa relação na história, trouxe uma pequena introduçãozinha, e depois a gente vai abordar 3 casos que eu trouxe aqui, né, de forma bem breve, só para fazer um panorama geral dessa relação, né, uma introdução aí ao conceito de ciência, religião e sua relação ao longo da história. A gente vai abordar 3 casos, e o primeiro deles vai aparecer daqui a pouco. Eu não vou falar os 3 para não ficar gerando não é expectativa, mas spoiler mesmo, né, vamos aguardar que daqui a pouco eles chegam, né. Bom, para começar essa primeira parte, né, essa introdução aqui, para ficar bem claro para a gente, né, ao longo desses estudos, né, os termos ciência e religião, eles nem sempre existiram, né, esses dois termos, eles atravessaram a história, por assim dizer, onde eles surgiram e se desenvolveram ao longo do tempo, né. Então, da mesma forma, a própria interpretação do que é ciência e religião também mudou ao longo da história. Ela não é a mesma de 1000 anos atrás, não vai ser a mesma de 1000 anos daqui para frente. Mas a gente pode ter em mente uma definição de ciência e religião, mas que ela é moderna. E quando a gente for adentrar nesse estudo, o que a gente entende como ciência e religião não era o que a galera de séculos atrás entendia. E
Além disso, né, colocar esses dois termos nas nossas caixinhas são uma concepção extremamente nossa, particular da gente. E colocar a nossa concepção de hoje no passado é um problema ou um erro que os historiadores, chamam de anacronismo, né, que é inserir no passado concepções do presente. Bom, então, o que é ciência e religião, né? Depende. Eu trouxe a definição do que é ciência e religião hoje, né? Uma definição nossa no nosso tempo. Mas depende. Depende para quem, quando e onde. Entrando aí, então, no nosso primeiro caso, né? No nosso capítulo 1 dessa parte, uma relação na história, a gente tem aqui o capítulo 1, Francis Bacon e a Reforma Científica. Esse carinha aqui foi Francis Bacon. Ele nasceu em 1561, viveu até aí no comecinho do século 17, né? 1622. Ele foi um filósofo cristão. Vou deixar bem claro que ele foi um cristão. Um filósofo cristão, estadista, um político de renome muito famoso, muito importante para sua época, né? E um cientista inglês também, nascido em Londres, em uma família aristocrática, né? Uma família aí que tinha bens, uma família bem estabelecida, né? Rica, por assim dizer, né? O período aqui que Bacon viveu, né, foi um período aí de grandes mudanças, né? O século XVI trouxe diversas reformas, entre elas a própria reforma protestante. E mais do que isso, foi o século que teve as grandes navegações, um intenso comércio entre culturas, um período que teve a expansão territorial europeia e o surgimento também do renascimento cultural, que vai influenciar muito a vida e a obra de Francis Bacon, né? E aqui foi o que eu já falei, né? Ele é considerado o pai da ciência moderna, né? Mas essa paternidade pode ser dividida ali com outras pessoas, né? Com Galileu, com Newton, enfim. Mas Francis Bacon, ele é considerado um dos maiores pensadores de toda a história. Ele influenciou a ciência de uma forma muito importante, que seu nome é reconhecido até os dias de hoje, né? E aqui eu trouxe ciência entre muitas aspas, porque eu vou estar falando de ciência em Bacon, só que esse termo ele ainda não vai ter o significado que tem hoje. Era muito mais utilizado o termo filosofia natural para a época, mas para efeitos da gente compreender e também tentar entender um pouquinho mais, eu trago o termo ciência, mas saiba que aqui, em Bacon, nos casos que a gente vai estar passando, ciência está aqui entre muitas aspas, porque esse termo ainda não havia sido cunhado, não havia sido desenvolvido, não tinha ainda recebido o significado que tem hoje ou um outro tipo de significado. Bom, esse termo aqui, Francis Bacon, ele foi considerado o pai da ciência moderna e Francis Bacon ele quis promover uma grande reforma do conhecimento, com esse termo em inglês aqui de instauratio magna, que é a grande instauração, né? O mais interessante é que Francis Bacon trouxe esse termo da Bíblia, lá do trecho em que o Templo de Jerusalém vai ser restaurado, né? O termo ali trazendo uma grande restauração para o Templo de Jerusalém, na versão latina, é o próprio instauratio magna. E Francis Bacon vai trazer esse termo para seu grande projeto de reforma da ciência, querendo aí que ela seja colocada aí sobre novos alicerces, né, que sejam desenvolvidas de uma forma diferente que era da época. Bom, o nascente, né, projeto de reforma da ciência de Bacon, ele era baseado em principalmente essas duas coisas, indutivismo e o empirismo. Na época, era muito mais comum em que as concepções, o conhecimento era desenvolvido por método dedutivo, que de forma breve, né, eu não sou um filósofo, aqui a gente tem vários filósofos que podem trazer uma explicação muito melhor a isso, e aqui a gente vai colocar uma concepção também, né? O método dedutivo da época, ele era basicamente o seguinte, havia um grande conhecimento geral, né, bem caracterizado por um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil, né? A gente pensa assim, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. De um conhecimento geral, traz uma afirmação específica, individual. E dessa individual, uma dedução relacionada com o conhecimento geral. Em poucas palavras, de forma bem simples e a grosso modo, esse era o método dedutivo da época. Mas Francis Bacon ele vai trazer uma nova forma de olhar para a natureza e de trazer um conhecimento a ela, que é o método indutivo e também com o empirismo, né? De forma assim bem resumida, né? Esse indutivismo é uma corrente filosófica, né, que sustenta que o conhecimento deve ser obtido através da observação dos fatos. Francis Bacon ele levantou um grande volume de informações
a respeito de algumas coisas. E ele quis fazer, através desse método, que depois veio a ser conhecido como indutivismo, promover uma grande observação de casos particulares para inferir uma lei geral, ou seja, um caminho do conhecimento que parte de particularidades para um conhecimento geral, diferente aí do método dedutivo, que partia de um conhecimento geral para uma particularidade. Francis Bacon vai trazer várias observações e dessas observações estabelecer uma lei geral. E o empirismo, né, que aí é talvez um pouco mais conhecido, né, que é outra corrente filosófica, né, mas que se baseia de que o conhecimento ele deve ser obtido através de uma experimentação, né? Todo conhecimento deve ter base aí na experiência, né, numa experimentação. Então, Francis Bacon vai querer trazer essa nova visão do conhecimento, essa nova visão da ciência, né, lembrando entre muitas aspas, através de uma obra chamada de Novum Organum Scientiarum. Meu latim não é muito bom. Eu nem tenho um latim bom, para falar a verdade, nem mais ou menos, mas é Novo Órgão da Ciência, né? Que é esse livro aqui, ó. Essa capa aqui, dá para ver bem? Nos próximos slides eu trouxe um zoom dessa capa. Acho que tá com... Belezinho, foi. Um zoom dessa capa, mas eu vou deixar ela aqui em tamanho maior para a gente ver alguns aspectos aqui, né? Essa obra de Bacon, né, ela foi muito peculiar na época, porque o próprio termo, começando aí pelo título, né, o termo órgão, se referenciava à coleção de estudos de Aristóteles. E esse era o padrão de conhecimento da época, baseado também no dedutivismo, é claro, mas era o padrão de conhecimento da época. E os conjuntos de obras sobre lógica, sobre o conhecimento de Aristóteles, era o padrão da época. Então, Bacon ele foi muito ousado em trazer o próprio título de novo órgão, de nova base do conhecimento para a ciência. E outro elemento característico, né, da obra de Francis Bacon são esses dois pilares aqui, ó, que são as duas colunas de Hércules. Isso é uma referência àquele estreito de Gibraltar que separava o mar Mediterrâneo do Oceano Atlântico ali, do oceano ali, que era um local que não era um local conhecido. E aquele estreito ali de Gibraltar, onde está a Espanha aqui no norte, Marrocos aqui embaixo, esse estreitinho aqui era chamado de Estreito de Gibraltar e simbolizado também com o nome de Colunas de Hércules. Ou seja, quando você atravessasse essas Colunas de Hércules, você estava indo para um local desconhecido, enquanto do lado de cá a gente tinha um local conhecido, mais padrão da época, tranquilo. E Bacon vai trazer essa representação, né, de um navio cruzando essas colunas de Hércules, passando para um local desconhecido. Novamente, né, de uma forma muito ousada, né, Francis Bacon aí se coloca como alguém que vai trazer uma nova perspectiva para o conhecimento da época. Se de um lado a gente tem o conhecimento mais padrão, tradicional, né, ou antigo, a gente depois das colunas de Hércules, a gente vai ter um espaço para o desconhecido, né? E a obra de Bacon aí ele faz um paralelo com essa descoberta de uma nova ciência. Mas o símbolo que mais me chama a atenção e que eu vou colocar no próximo slide ali com um zoom é aqui embaixo. Eu não faço ideia como é que lê isso daqui, mas é a profecia do livro de Daniel, do capítulo 12, versículo 4, que traduzindo é que muitos perambularão e o conhecimento aumentará. Francis Bacon coloca esse trechinho, né, no frontispício, né, do seu livro, a primeira folha, depois que você vira a capa do livro, que é essa daqui, trazendo aí um argumento, uma referência teológica muito forte, uma profecia escatológica de Daniel, que não fala a respeito de nada do contexto de Bacon, mas Bacon entendeu que sim, e as outras pessoas da época de Bacon também entenderam que sim, que essa profecia se relacionava ao tempo que eles estavam. Daniel 12, 4. Então, Bacon, ele adotou essa profecia como sendo algo para o seu próprio tempo. Colocou aí em seu livro, né, colocando mais um argumento forte, um argumento teológico dessa vez, né, para trazer que sua obra, né, seu novo projeto de reforma da ciência, era uma nova perspectiva para o conhecimento, baseado também em aspectos científicos de sua época, mas também baseado em aspectos teológicos de sua época. Bom, ficou um pouco ruim para ler, né, esses slides, né, acho que o pessoal ali do Meet vai estar conseguindo ler melhor,
Mas na época de Bacon havia uma forte mentalidade cristã em sua época e vários pressupostos teológicos eram famosos. E deixa eu voltar aqui na minha... Aqui, ó. Um deles, né, um desses pressupostos teológicos no contexto de Bacon... Opa, fui para trás. É a queda. No contexto de sua época, um dos pressupostos mais teológicos mais importantes era a queda e o sentido de que a queda fez com que os seres humanos, além de se separarem fisicamente do Éden para um outro lugar, também se separaram de Deus no sentido cognitivo. A visão da época, do século XVII, falava que Adão e Eva eram seres perfeitos e que tinham o conhecimento perfeito. Está aqui em amarelinho, bem clarinho aqui. Dá para ler daí onde vocês estão? Mais ou menos, né? Não ficou tão legal assim. Mas os seres humanos eram perfeitos e detinham o conhecimento perfeito da realidade. Depois da queda, esse conhecimento perfeito da realidade se rompeu. Bacon, ele tenta trazer um retorno ao passado, que é o segundo ponto, né, inclusive, um retorno ao passado de domínio, um retorno às fontes, também muito influenciado pela reforma protestante de Lutero, que aconteceu em 1517. A obra de Bacon foi publicada em 1620. Muito influenciada também pela reforma protestante, onde havia esse retorno às fontes. Bacon, então, também traz esse paralelo para si e coloca a sua obra como um retorno às fontes, um retorno ao passado de domínio ligado à fonte do conhecimento, que era Deus. Um terceiro ponto aí, de um desses pressupostos teológicos no contexto de Bacon, é que havia também essa concepção de dois livros de Deus. Ainda não recebiam esses termos, mas hoje eles têm esse significado, que havia o livro das palavras de Deus, né, que eram as escrituras, e o livro das obras de Deus. E da mesma forma, aí, sendo bem influenciado pela reforma protestante, como havia um retorno às fontes e aquele sola escritura, né, somente a Bíblia, Bacon, por assim dizer, né, não está em sua obra isso, mas é uma concepção nossa, ele faz um retorno a somente a natureza, um sola natura também, fazendo uma referência, um paralelo com a própria reforma protestante. Bom, essa é uma citação do próprio Francis Bacon, né? Quem puder ler para a gente aí. Eu vou ler. Vejo, portanto, que vossas riquezas estão nas mãos de poucos e que as esperanças e as fortunas de todos os homens estão colocadas talvez em 6 cérebros. Deus não vos dotou de almas racionais para que presteis aos homens o tributo que deveis ao vosso autor. Vale dizer que a fé que deveis a Deus e as coisas divinas. Nem vos concedeu os escritos de poucos homens, mas para estudar o céu e a terra que são obra de Deus. Para Francis Bacon, então, o ser humano ele é dotado de uma razão, de uma mente suficientemente capaz de ler a natureza com seus próprios olhos, não por meio de talvez 6 cérebros, né, fazendo aí uma referência a outros filósofos antes dele, que era o padrão de conhecimento da época, mas ele dizia que o ser humano ele era capaz de olhar para a natureza consigo mesmo. Na sua época era muito comum a leitura, talvez, de comentários da natureza, e não era um retorno à fonte propriamente dita. Mas Bacon ele vai dizer que, olha, o ser humano ele é suficientemente capaz para olhar para a natureza e compreender, fazer observações sobre ela de forma individual, com a sua própria mente, não se baseando, talvez, aí por meio de comentários ou por meio de fontes secundárias, mas um retorno de fato à fonte. E então, nesse momento, com a sua publicação da obra, o desenvolvimento dos argumentos que Bacon traz, ele faz um rompimento definitivo com a ciência, com o padrão de conhecimento da época. Agora, então, há um novo lugar para a ciência e religião, não mais contemplativa apenas, mas algo que é mais ativo, presente na sociedade que ele está inserido, uma revolução de fato na ciência, né? E agora ela é vista talvez aí como esse projeto, né, de grande restauração traz então um novo lugar para a ciência, vista talvez aí como um grande edifício, onde várias pessoas individuais contribuem para esse grande edifício da ciência, que de forma coletiva vai crescendo e fazendo um grande volume de informações, a partir dos métodos que Francis Bacon trouxe para a gente.
E aí, então, Bacon também tinha a ideia de que, a partir desse conhecimento, que oferece não apenas uma contemplação da natureza, mas um entendimento da realidade criada por Deus, traga, além do entendimento dela, um relacionamento mais próximo com o Criador. Francis Bacon, então, ele traz uma nova visão para a ciência, rompe com o passado, ou com o padrão de conhecimento da sua época, e tenta trazer aqui, além desse retorno às fontes, uma nova forma de fazer conhecimento para a sua época. Essa foi, então, a grande reforma do conhecimento, a grande restauração, a Instauratio Magna de Francis Bacon. E agora a gente vai partir para o segundo caso, né? Vou passar aí também de uma forma bem breve para a gente, né? Só contextualizar essa relação entre ciência e religião na história. O segundo caso, talvez aí é o mais famoso, né, da relação entre ciência e religião, que é o caso de Galileu Galilei e a controvérsia copernicana. Bom, esse carinha aqui, Galileu Galilei, ele foi um físico cristão, matemático, astrônomo e filósofo italiano. Ele nasceu em 1564, viveu até 1642 e também é uma das figuras mais importantes na história da ciência. Ele também é conhecido por uma das pessoas mais importantes na Revolução Científica, que começou lá no século XVI, Francis Bacon, né, pegando aí, houve, claro, mais pessoas, mas pegando os casos que a gente está olhando aqui, século XVI, século XVII, século XVIII, Francis Bacon e Galileu Galilei são figuras importantes nesse processo de revolução científica. Bom, aqui é o... acabei de falar, né? Mas antes, essa é a obra principal aqui, né, de Galileu Galilei. Ele vai publicar essa obra em 1632. Se vocês puderem gravar essa data bem, 1632 é o ano que Galileu vai publicar. Claro que está em latim, né, mas eu não vou ler latim isso daqui. Mas é Diálogo de Galileu Galilei Lincel, que era a universidade que ele participava. E falando aqui um diálogo acerca dos dois grandes sistemas de mundo, né? O copernicano, que era o que ele estava trazendo, e o padrão da época, que era o ptolomaico. Bom, mas antes da gente falar de Galileu Galilei, a gente vai ter que falar desse outro carinha aqui, que é Nicolau Copérnico. Foi um astrônomo e matemático polonês que ficou aí conhecido por ter proposto, então, uma nova concepção de mundo, né? Uma nova concepção de sistema de mundo. O padrão da época, né, era o sistema ptolomaico, que dizia que a Terra era o centro do universo e todos os outros astros giravam em torno da Terra, né? O modelo heliocêntrico. Já Nicolau Copérnico, ao fazer observações aí astronômicas e outras fontes também, ele traz uma nova visão de que um modelo mais coerente para a explicação de fenômenos astronômicos seria, de fato, então, um modelo em que o Sol estava no centro, a Terra e os outros astros giravam em torno dele, né? O modelo... Opa, falei errado aqui. O modelo geocêntrico é o do Ptolomeu, né? O modelo padrão da época, e o modelo heliocêntrico proposto aí por Nicolau Copérnico. Só que, mais do que serem modelos que apontavam que, olha, a Terra está no centro e as coisas giram em torno da Terra, ou o Sol está no centro e as coisas giram em torno do Sol. Esses dois modelos, eles traziam mais do que apenas algo que estava no centro e algo que orbitava. Mudar um planeta de lugar, numa forma concepção, é algo muito grande, é uma coisa que vai mexer com todo o sistema astronômico da época. Não é simplesmente mover uma coisinha de lugar, aqui ali, um sofá, uma cadeira. A gente está falando de planetas. A gente está falando de uma concepção astronômica que era padrão da época. Então, Nicolau Copérnico, ao fazer isso, ele trouxe uma nova visão totalmente diferente daquilo que era. Como se tivesse um castelo de cartas e Nicolau Copérnico fosse lá e batesse na cartinha que está embaixo, né, desmoronando aí um grande sistema, né, uma grande estrutura física e cosmológica do seu tempo. E esses dois sistemas de mundo, né, eles vão aí ser o centro dessa controvérsia, no caso Galileu. O sistema ptolomaico, né, foi isso que eu acabei de dizer, ele foi elaborado também, né, por Aristóteles lá no século II depois de Cristo, mas ele foi aprimorado, né, por Ptolomeu, e nessa representação aqui, a Terra é essa coisinha que está aqui no centro e as outras órbitas estão aqui para cima, né, os outros planetinhas, né, estão aqui para cima, né, que é as 7 esferas celestes, né. Mas essa é só uma representação do sistema aí geocêntrico aristotélico ptolomaico.
O proposto, né, por Nicolau Copérnico era talvez um pouco mais simples, mas que explicava de forma mais coerente outros fenômenos astronômicos, né, que colocavam aí o Sol como centro e a Terra aqui em cima, né, como algo que girava em torno do Sol e os demais planetas também. Porém, a teoria de Nicolau Copérnico ela gerou controvérsias com a Igreja Católica Romana, que sustentava a visão geocêntrica, essa visão aqui de que a Terra é o centro do universo, e esse assunto ele ficou de fato esquecido por um bom tempo, né? A Igreja Católica acreditou ter abafado Nicolau Copérnico com a sua visão, né, de que os planetas orbitavam o Sol, né, de que o Sol era o centro e os outros planetas giravam em torno dele. Nicolau Copérnico ele foi muito preso ao que ele tinha na época, né? Não foi muito bem aceito, e numa sociedade em que havia um padrão muito bem estabelecido, com uma autoridade católica muito forte, aquilo foi abafado. Então ficou no esquecimento por muito tempo o sistema proposto por Nicolau Copérnico. E a igreja até acreditou mesmo ter abafado isso por inteiro e eliminado aí uma pessoa, um conceito que questionava a sua autoridade. Só que a obra de Copérnico, ela influenciou a sociedade da época, né, o contexto que ele estava, de uma forma muito profunda. Tanto que, anos mais tarde, né, uma nova figura vai aparecer, né, que aí entra Galileu Galilei, fazendo, então, uma nova abordagem, aprimorando, né, o sistema aí defendido por Nicolau Copérnico. Galileu, então, ele conseguiu comprovar a teoria de Copérnico e validou o sistema heliocêntrico, só que isso não foi tão simples. De fato, não foi algo simples. Galileu, ele não estava, de fato, preocupado com essa controvérsia que vinha anos antes dele, mas ele queria uma nova forma de olhar para astros, estrelas, enfim, de uma forma mais coerente. Galileu, em 1616, ele vai ter contato com um telescópio holandês, né, que foi desenvolvido para grandes navegações. Ele aprimora esse telescópio e, a partir dele, ele olha para o espaço. Ao olhar para o espaço, com esse telescópio aprimorado, Galileu ele vai observar uma série de fenômenos que não eram muito bem explicados pela teoria aristotélica ptolomaica da época, mas eram bem explicados pela teoria copernicana, desenvolvida por Nicolau Copérnico. E ele conseguiu, então, a partir dessas observações, comprovar a teoria de Copérnico. Só que isso também, de fato, né, não foi algo muito simples, né? Galileu apresenta, né, essas duas obras, apresenta as suas ideias em duas obras que ele vai publicar em 1610 e em 1613, só que ele vai apresentar essas ideias em uma sociedade que era totalmente anticopernicana, numa estrutura cosmológica muito bem fundamentada por mais de 2.000 anos, por mais de 1.500 anos. Por um longo período de tempo, a visão de mundo foi que a Terra era o centro. Havia muitos argumentos teológicos também da autoridade católica a respeito disso. Então, Galileu, quando ele apresenta essas ideias numa sociedade completamente anticopernicana, essas suas ideias elas vão ser rejeitadas. Por autoridade católica e também por demais argumentos teológicos. Isso vai ser completamente rejeitado. E um desses argumentos teológicos também é colocado por Martinho Lutero. Ele, nessa citação, vai falar diretamente de Copérnico e apresentar, além de argumentos astronômicos contra o sistema copernicânico, argumentos teológicos contra as ideias de Galileu. Se alguém puder ler esse trecho aí para a gente. Uma cara de medo com o microfone. Estão falando de um novo astrólogo, Copérnico, que quer provar que a Terra se move e gira em vez do céu, do Sol, da Lua. O tolo quer virar toda a arte da astronomia de cabeça para baixo. No entanto, como a Sagrada Escritura diz, Josué ordenou que o Sol parasse e não a Terra. Esse trecho de Martinho Lutero, né, ele traz um argumento astronômico, né, que ele quer provar que a Terra gira em vez do Sol, e um argumento teológico também, de que textos bíblicos, né, aí de Josué, Salmos também, de Eclesiastes, trazem argumentos que podem ser interpretados como uma defesa do sistema ptolomaico da época, o sistema padrão da época, né?
Nesse sentido, Galileu, então, ele se vê no direito de se defender das críticas científicas e também das críticas teológicas que ele recebe sobre as suas ideias, sobre o seu sistema que ele está apresentando. Galileu, ele vai escrever essa carta muito famosa à Grã-Duquesa Cristina de Lorena, em 1615, eu esqueci de colocar a data aqui, se defendendo das críticas científicas e principalmente das críticas teológicas. Nossa, eu vou ler ela aqui, porque se alguém do MIT quiser ler, porque eu acho que está bem difícil de vocês lerem aqui, né? Ficou uma corzinha bem clara, né? O fundo aqui. Se alguém do MIT quiser ler esse trecho, eu agradeço, senão eu leio aqui mesmo. Mais fácil. Vocês estão ouvindo? Sim. Discutirei, portanto, os argumentos que esses homens produzem para tornar essa opinião, copernicanismo, detestada e condená-la não apenas como falsa, mas também como herética. Para esse fim, eles se colocam sob o escudo de seu zelo hipócrita pela religião. Eles invocam a Bíblia, que eles distorcem para seus propósitos enganosos, contra o sentido da Bíblia e a intenção dos santos. Padres, se não estou enganado, eles usam tais autoridades até mesmo em questões puramente físicas, onde a fé não está envolvida. Obrigado. Quem que leu? Eu sou Matheus, eu participo de vez em quando. Não, fechou. Valeu, Matheusão. Matheus Piva, né? Fechou, então. Para Galileu, então, nesse caso, né, aqui ele apresenta para ele, né, uma correta interpretação da Bíblia, baseada nas interpretações também, né, dos pais da igreja. Ele traz para si mesmo que não rejeitaria o sistema copernicano, mas o adotaria de fato. E aqui a gente pode colocar um ponto muito importante, que esse caso não foi um simples dilema de ciência versus religião. A gente tinha aqui ciência contra ciência e tínhamos também religião contra religião. Eram dois sistemas de mundo, aristotélico, ptolomaico e o sistema copernicano, do lado aí ciência contra ciência, e também duas interpretações da Bíblia. Uma que defendia uma leitura mais literal das escrituras, como aquele texto que Josué mandou o sol parar, ou seja, o sol que se move, ele não está parado, o sol se move, porque se tivesse, Josué não teria mandado parar. E também uma interpretação mais alegórica das escrituras, que era aí defendida por Galileu. E a partir disso, então, a gente vai ter a primeira denúncia contra Galileu. Essa primeira denúncia ocorreu apenas em 1615 e ela foi uma advertência informal de Galileu para que não falasse mais sobre o sistema copernicânico. Que nome difícil. Mas para não apresentar mais defesa sobre isso, que já foi rejeitado uma vez pela Igreja Católica, e Galileu, de fato, ele vai não falar mais sobre. Ele continua escrevendo, mas não publica num longo período, né, nesse hiato, por assim dizer, obras sobre isso, não vai falar mais publicamente sobre isso. Só que muitas coisas acontecem nesse ato, né? Deixa eu voltar aqui. O Papa, né, que fez a sentença informal dele de não falar a respeito sobre o sistema copernicânico, morreu. E um novo Papa, que era amigo, mas conhecido de Galileu, foi eleito Papa. Papa Urbano VIII era um amigo pessoal de Galileu. Isso em 1623. A primeira sentença foi em 1615. O Papa, então, morre, é eleito outro Papa em 1623, e parece, então, um cenário mais favorável para Galileu começar a publicar e falar sobre astronomia de uma forma livremente, defender as ideias copernicânicas. Só que nesse período, outra coisa que aconteceu e foi muito importante foi a Guerra dos 30 Anos. E nesse período houve uma necessidade de um fortalecimento do Papa, porque essa guerra ela também teve raízes religiosas. E o Papa ele precisou se firmar como uma figura de autoridade para a época. E como Galileu já havia recebido uma advertência formal, ele se viu no direito, então, de seguir com um processo para Galileu, e não mais apenas com uma advertência formal, porque Galileu vai publicar, então, depois de algum tempo, a sua obra, então, Diálogos. Aquela primeira obra que a gente viu foi publicada apenas em 1632. São aí de 15, 30, 17 anos depois daquela advertência informal que Galileu recebeu. Nessa obra,
Galileu ele vai apresentar 3 personagens que vão estar dialogando, né, conversando aí a respeito de sistemas de mundo. O Saviati, que é uma pessoa que vai defender o modelo copernicânico, Sagredo, que é uma figura neutra que faz perguntas, e o Simplício, que vai defender aí o sistema ptolomaico. O problema é que nessa obra Galileu ele vai satirizar o personagem que defende o sistema ptolomaico, com falas que até mesmo o Papa já utilizou. Então, isso foi visto como uma afronta direta à Igreja, à autoridade católica da época. Com essa obra, então, Galileu já havia sido, 17 anos atrás, processado informalmente, né? Era uma advertência informal, olha, não fala mais disso. E ele não foi processado de forma oficial pela Inquisição. Mas depois dessa obra, com essa sátira, desrespeitando a advertência informal de 17 anos atrás, Galileu, então, ele vai ser oficialmente processado pela Inquisição em janeiro de 1633. Vai seguir aí por um interrogatório, né? Vários detalhes fazem parte desse caso, né? Mas aí a gente vai passar para uma finalização já, né? Passa por um interrogatório e tem a sentença, que é essa longa sentença aqui, que eu leio ela aqui para a gente concluir, que coloca, então, Galileu, então, ele admite, né, ter transgredido, né, ter defendido o sistema copernicânico, ele é condenado por suspeita veemente de heresia, né, que era um termo técnico da Inquisição na época, né, ele foi preso de forma... Eita, pensei que estava falando aqui. Ele foi preso, né, por prisão domiciliar em tempo indeterminado, né, ele foi julgado, condenado e preso. Mas por Galileu ser uma figura da alta corte da Itália, por ser uma figura de idade, ele não foi torturado e não foi preso numa masmorra, por assim dizer, ou numa prisão comum, mas ele foi preso em prisão domiciliar até o fim de sua vida. A sentença foi essa daqui, do Tribunal da Inquisição Romana contra ele em 1633. 1633. Eu vou estar lendo aqui. A proposição de que o Sol é o centro do mundo e não se move de seu lugar é absurda e falsa filosoficamente e formalmente herética, pois é expressamente contrária às Sagradas Escrituras. A proposição de que a Terra não é o centro do mundo e imóvel, mas que se move, e também um movimento diurno, é igualmente absurda e falsa filosoficamente e teologicamente, considerada ao menos errônea na fé. Por fim, então, as ideias de Galileu elas são consideradas heréticas e ele é preso em prisão domiciliar até sua morte em 1642. Nesse período, Galileu, então, ele não vai publicar mais obras sobre, mas ele vai continuar escrevendo, que serão publicadas após sua morte, e além de ter sido condenado, as suas obras foram proibidas de leitura e publicação por mais de 200 anos. Foi só apenas em 1753, 115 anos depois da morte de Galileu, que a Igreja Católica voltou a publicar obras de Galileu, mas com correções, onde a autoridade religiosa ela era contestada. Por fim, então, a gente pode compreender que esse não foi um simples embate de ciência versus religião, mas que foi um caso importante, foi um caso emblemático e, acima de tudo, possivelmente o caso mais famoso da relação entre ciência e religião. Gente, o terceiro caso... esse é o... A gente já leu? Não, estou indo para trás. Espera aí, foi. Esse é o terceiro caso, mas eu arrumei muito tempo nesses últimos 2 e eu vou passar para a parte 3, que é uma relação que a gente vai ver Vou pular bem rápido, para não ficar com curiosidade. Partir para esse ponto, que é já passando aí para a conclusão, mas é uma relação que eu quis trazer para a gente falar sobre, que é uma relação na imaginação. De forma bem resumida, bem geral, bem rápida, o caso de Darwin, com a publicação do seu livro, A Origem das Espécies, né, por meio da seleção natural, foi um choque para a época que era muito mais relacionada a uma outra obra, que era a Teologia Natural de William Pauling, que foi publicada em 1802. Isso fez com que um grande embate a respeito da visão, a respeito da origem das espécies, do sistema de mundo, fosse travada. De fato, ali houve um conflito, mas esse conflito não foi a intenção de Darwin ao publicar aquilo, mas foi resultado de sua obra.
Mais do que isso, esse conflito ele foi resultado de um outro fator que era muito importante para essa época. Resumindo ali o caso 3 que a gente pulou, que era a emancipação da ciência, a separação da ciência da religião como um forte fator daquele contexto. A obra de Darwin ela foi considerada um símbolo, sim, desse momento, mas a intenção de Darwin não era de fato trazer aí uma ruptura, mas ela foi usada porque nesse período a ciência, com uma nova forma de ver o mundo, estava se separando da autoridade religiosa. Havia também ali uma profissão de cientista que estava começando a se desenvolver na época. Então, o caso de Galileu, ele foi inserido de Darwin, foi inserido num contexto muito maior de emancipação da ciência. E nisso houve sim, de fato, um movimento de ruptura entre ciência e religião e um movimento de afastamento, que gerou sim um conflito entre ciência e religião. Só que o ponto é que esse conflito ele é projetado em toda a história. Ele é um conflito do século XX, projetado em toda a história. Então, não é correto nem coerente, é um exercício anacrônico olhar para esse caso como um conflito resultado aí de muitos anos e olhar para toda a história como se ela fosse, de fato, apresentasse um conflito eterno entre ciência e religião, que de fato não aconteceu. Então, esse é o... Vai passar? Vai passar. Gente, passa. Não, então não tem problema. É o ponto que a gente vai entrar aqui na parte 2, que é uma relação na imaginação. Que esse embate, né, ou esse... Agora eu acho que eu já passei 2. Pronto. Mas que faz com que a gente olhe para esse conflito como uma forma eterna. Ele não é esse conflito que a gente pode olhar hoje, mas ele é projetado por uma visão moderna dessa relação entre ciência e religião, projetado aí em todo o tempo. Uma visão anacrônica do passado que traz aí talvez o nosso espírito bélico de colocar duas coisas em choque, mas que de fato não são. Robert Numbers, em sua obra publicada pela ABC2 também, vai trazer aí uma série de mitos que provam ao contrário, né, que a relação entre ciência e religião não foi esse eterno conflito, mas uma relação muito mais favorável de integração, de diálogo, de respeito entre as duas coisas, colaborando para um conhecimento final. E projetar esse conflito em toda a história perde toda a sua dimensão e complexidade, além então de ser um caso grande de anacronismo. Bom, deixa eu pular esse daqui também, que eu vou falar dele daqui a pouco. Bom, esse espírito bélico, esse movimento de conflito entre ciência e religião é algo moderno, é algo que é projetado de hoje para todo o passado, mas como vimos, essa relação ela não foi assim. E projetar isso é algo que a gente vai encontrar apenas na imaginação de quem acredita ser essas coisas. Olhar para a ciência e a religião como um eterno conflito é um exercício anacrônico, mas além disso é um exercício que se coloca a nossa visão de hoje sobre todo o passado, não sendo de fato assim. E aí, então, a conclusão do nosso estudo, né, é essa pequena parte aqui. Nossa, eu estou com tanto calor. Mas agora, acho que não precisa também, eu sobreviverei. Mas é que agora aqui a gente está partindo para o final mesmo. É a parte 3, que é essa relação no futuro, que a gente vai trazer aí uma... Eu não encontrei nenhuma outra palavra a não ser apelo. Vai trazer um apelo aí para uma nova relação, então, entre ciência e religião. Se o nosso estudo é uma relação entre ciência e religião, a relação hoje e no futuro que eu trago, que a gente possa estar utilizando, é essa do diálogo. É olhar para a ciência e religião como duas coisas que não vão estar... Nossa, nem reparei nisso daqui. Mas que não vão estar eternamente em conflito, mas serão duas coisas que vão estar dialogando e duas coisas que podem favorecer o nosso maior compreendimento da realidade, da natureza e trazer aí, então, um maior conhecimento da criação e do Criador. Bom, esse slide aqui já é um dos últimos, né, para a gente estar concluindo, mas o que eu quero dizer nessa terceira e última parte
é que ciência e religião ainda tem muita coisa para oferecer. O mandato cultural estabelecido por Deus, ele ainda está de pé. Ele ainda está de pé para a gente conhecer a criação. Nossa, obrigado, hein? Agora ficou top, hein? Mas olhar, então, para a natureza com esse olhar de cuidado e de desenvolvimento e de cultivo e proteção a respeito dela. É ouvir, então, o passado, ler o passado, desculpa, com os olhos do passado, compreender a relação entre história e entre ciência e religião ao longo da história e conseguir, através disso, levar a um maior conhecimento da criação e, consequentemente, um maior conhecimento do Criador. O apelo, então, para essa relação no futuro, ele se baseia em muito mais do que a ciência e a religião tem para oferecer hoje, a nossa disposição em obedecer, então, de fato, esse mandato cultural, ter a nossa percepção do passado com os olhos do passado e, dessa forma, então, olhar para a natureza, olhar para a realidade criada com o intuito de trazer, então, o conhecimento de toda essa criação e, desse conhecimento, então, levar a uma maior admiração do Criador, né? Esse é um resumo, né, que eu acabei de falar. E a conclusão, então, pega aí 3 pontinhos, que agora eu vou fazer aqui um spoiler, talvez, da nossa próxima reunião, né? Mas historiografia, esse ponto é que a gente tem que olhar para a ciência e religião como, sim, conceitos que foram se desenvolvendo ao longo dos anos e que não são exatamente o que a gente tem hoje. É como olhar, então, para esse mapa. Passou ali? Passou. Um grande mapa. E saber, então, que a gente tem vários países aqui, mas nem sempre o Egito esteve aqui certinho, foi esse território, ou Israel foi assim, certinho, bonitinho, esse território. Por muitos anos, isso daqui foi conquistado por outros impérios, eles foram partes de um mesmo território. Mas essas fronteiras, elas foram, ao longo do tempo, se desenvolvendo. E olhar para a ciência e religião como territórios é o assunto do nosso próximo estudo. E aqui é só um spoiler dele mesmo. A complexidade, né? Voltando ali a esse ponto. O segundo, a complexidade dos termos ciência e religião, trazendo aqui o exemplo do ouro, né? A gente olhar para o ouro hoje, ou olhar para o ouro descoberto há 1.500 anos atrás, ouro vai ser ouro da mesma forma. Mas olhar para a ciência hoje e para a religião hoje, e olhar para a ciência e religião há 1.000 anos atrás, em Francis Bacon, em Galileu, em Newton, Darwin e outras pessoas e tal, vão trazer conceitos diferentes. Eles são complexos em si e trazem concepções diferentes ao longo do tempo. Então, essa abordagem contextualista faz com que a gente possa ter uma melhor compreensão desses termos ao longo da história. E aí, por fim, Romanos 8, 19, 22 foi o texto que a Letícia leu, né, que traz aí uma necessidade, então, de que os filhos de Deus se apresentem para fazer essa compreensão, esse conhecimento, esse cuidado da natureza e trazer, então, essa abordagem dialogal entre ciência e religião, a fim de que, aí concluindo e encerrando a minha fala também, trazer um conhecimento maior da criação e, a partir desse conhecimento, levar a um relacionamento mais próximo com o Criador e um sentimento de profunda admiração dele. Bom, aqui eu trago 3 referências, né, das principais que eu utilizei. Eu queria deixar destacado aqui esse curso, oferecido pela UFMG. Ele ainda está disponível, acho que na sua 3ª edição, 2021, 22, 23, né? Quem quiser fazer esse curso, eu acho que está com matrículas abertas. Eu fiz ele, e desse curso que a gente teve aqui a apresentação desses casos também, né? O livro que eu citei do Numbers é esse daqui, ó, Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião. Foi usado também de forma profunda nesse estudo. E o livro do McGrath, que é um livro clássico de Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. E é isso. Não. Não, pode ficar. Acho que tem perguntinhas ali, eu estava vendo. Tem.
Muito bem. Obrigada, Matheus. Vou dar uma passadinha aqui. Vocês percebem que o Matheus sentado, ele consegue o microfone que eu preciso ficar em pé, né? Tudo bem. Gente, muito bom, amigo. Muito obrigada. Eu acho que foi, de fato, uma boa introdução porque a gente vai estudar ao resto do ano, assim. De fato, é um incentivo para a gente, de fato, se aprofundar nessas duas esferas. E uma grande introdução para o estudo de semana que vem, que a gente vai estudar rapidamente o Territórios da Ciência e da Religião com a Bia. E aí, nesse momento, a gente vai para as perguntas e para os comentários. E aí, eu já queria começar. A gente viu que tinha comentários no chat, e eu vou começar com os comentários do chat, tudo bem? Aí depois você volta aqui para responder. O microfone está difícil aqui hoje. Eu quero móvel. Tá me incomodando. Aqui. Matheus, você acha que a percepção de um conflito entre fé e ciência poderia ser traduzido melhor como um conflito entre ciência e Igreja Católica Apostólica Romana? Porque, pelo que penso, a Igreja antes da Igreja Católica Apostólica Romana não tinha esse conflito, e com a Reforma não tinha também necessariamente essa questão. Pelo contrário, a Reforma e o Iluminismo parecem caminhar sem problemas. Eu quero. A Mayra fez um comentário. Vocês querem? Eu posso ler o comentário da Má? Acho que tem mais complexidade aí. Temos grandes expoentes de conflito contemporâneo que são evangélicos. De fato, a teologia reformada tem mais respaldo para as discussões, mas a reforma deu origem aos evangélicos no geral. Deixa eu sentar aqui de novo. O vento está bem aqui mesmo, vou ficar aqui. Bom, deixa eu olhar aqui para a pergunta do Matheus de novo, né, para responder, mas eu acho que sim, de fato, esse conflito ele tem mais complexidade do que isso. Eu acredito que não pode ser... Pode voltar. Aqui, ó, na mensagem aqui do Matheus, que traduzir apenas, então, como um conflito entre ciência e religião, eu acho, entre Igreja Católica Apostólica Romana, eu acho que a gente perde um pouco da dimensão desse conflito e também da sua complexidade, né? Como a Mayra bem respondeu, existe muito mais complexidade aí. Eu também acredito que existe muito mais complexidade do que apenas reduzir a um aspecto de ciência contra a Igreja Católica Apostólica Romana. De fato, a autoridade católica na época era muito forte, mas um ponto é que o caso Galileu ele foi um caso local, onde Galileu apresentou suas ideias por exemplo, né, dando um exemplo aí de Galileu, apresentou as suas ideias numa sociedade católica, em um país católico, ele estava em Pisa, a região da Toscana, Roma, onde a influência e a autoridade católica era muito grande. Só que outras pessoas apresentaram ideias que também contestavam a autoridade católica da época, mas estavam em outros lugares do mundo, e que eles não tiveram o mesmo tratamento que Galileu. Então, eu acredito que reduzir esse conflito entre ciência e religião, que é uma relação que sim existiu, e que ainda existe, embora não seja a melhor abordagem, também não seja algo tão... toda a relação entre ciência e religião não se resuma a um conflito, eu acredito que não pode ser reduzido somente a um conflito entre Igreja Católica Apostólica Romana e ciência. A reforma, sim, ela forneceu insights e forneceu aí uma nova visão para a ciência também, embora isso já tenha vindo antes da reforma e seja algo que foi depois da reforma protestante também. Ela foi, sim, algo que pôde influenciar Francis Bacon, que pôde influenciar o seu contexto, mas eu acredito que também há muito mais além disso. E o iluminismo ele também forneceu muito mais problemas para essa relação entre ciência e religião do que forneceu essa questão de conflito. Então, eu acho que depende muito, né? Tem muito mais complexidade nesse ponto, e eu não traduziria apenas entre um conflito entre ciência e Igreja Católica Apostólica Romana. Tem um comentário do Matheus aqui, se quiser. Você quer comentar? Católico como era das trevas, que na verdade não é isso. Tá.
A Bia quer fazer um comentário. Bia, aí a questão. O pessoal do Meet só consegue ver vocês e ouvir vocês se vocês vierem aqui na frente. Então, é um convite para quem for falar, vir aqui na frente. Por favor, Bia, você poderia? Uhul, palmas para Bia. Boa, Bia. E aí, eu posso fazer uma proposta conjunta? Acho que como a gente tem gente nova aqui e lá, seria legal se o pessoal que for falar se apresentasse rapidamente, dissesse o nome, o curso e como chegou aqui. Ou é longo como chegou aqui? O nome e o curso. Legal, gente. Aproveitando a deixa da Amanda, Matheus, Tom, Washington e Arthur, que estão aí no Meet, e a Má também. Vou pedir para que vocês coloquem no chat a data de aniversário de vocês, que essa é a pergunta do encontro. Quem estava aqui presencialmente respondeu essa pergunta na nossa listinha. Então, tá bem. A minha pergunta vai ser uma pergunta, Matheus. E é uma coisa bem pessoal, assim. Na escola e mesmo na faculdade, eu vi de muitos professores reiteradamente de que o conflito moderno, né? Que a igreja ou a religião barra o avanço da ciência, ou existe um conflito inerente entre avanço do conhecimento e religião. A religião é uma coisa que, enfim, não sei, ignora o avanço científico. Queria saber para você como foi essa experiência de estudar mais a fundo essa relação entre os dois campos, o que mudou na sua visão pessoal. Eu queria ter essa percepção sua, assim, de um ponto de vista bem individual. Obrigado, Bia. É uma pergunta complexa também, mas olhando aí na perspectiva histórica, né, ao longo dos anos, a gente vê que teve uma relação que ela foi muito mais ambígua, assim, teve conflitos ao longo da história, mas também teve muito mais interação do que a gente poderia conhecer, né? Hoje a gente olha para esse conflito, né, tem uma mentalidade conflituosa que é resultado de um período moderno, né, que teve ali a virada do século XIX para o XX, começou a fazer então essa ruptura entre ciência e religião, começou a fazer essa emancipação da ciência, das autoridades religiosas da época. E isso fez com que essa visão de conflito resultante do século XX fosse projetada ao longo de toda a história. Mas se você tenta estudar um pouco mais, nesse curso fornece essa visão, né? A gente vê que os termos ciência e religião e a sua relação ao longo da história, ela foi muito mais de integração, foi uma relação muito mais amistosa, muito mais amorosa, muito mais harmônica do que a gente poderia imaginar. A nossa mentalidade, por isso que eu trouxe a parte 2, uma relação na imaginação, porque esse eterno conflito é de fato algo que a gente cria para olhar para o passado com os olhos do presente. Hoje pode haver sim um conflito, e muitas pessoas defendem isso, só que você olha ao longo da história, não há essa perspectiva. Há muito mais harmonia entre ciência e religião ao longo da história do que a gente pode perceber olhando apenas um fragmento do nosso presente. Então, esse estudo ele pôde proporcionar, né, uma abordagem, uma visão bem mais ampla desses termos complexos, dessa relação que é bem dinâmica, que é uma relação bem grande. Foi interessante, eu gostei bastante, e acho que é isso, né? Não sei se respondeu sua pergunta bem. Acho que é isso. Galera, tem tempo? Tem tempo? Tem tempo. Washington, você quer fazer algum comentário? Acho que não. Ok. Pessoas? Dúvidas são bem-vindas, comentários são bem-vindos. Críticas são bem-vindas? Críticas são bem-vindas? Má, pode falar, por favor. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo aí? Presencial? Sim. Sim? Sim. Primeiro, eu estou lidando aqui com o Bach, Matheus nasceu em 2000, tem toda uma geração de pessoas que nasceram em 2000 e depois de 2000, que, gente, são capazes de ter discussão sobre fé e ciência, assim, ó, com maturidade, eu fico impressionada. Mas, depois, o Matheus do presencial... Estão ouvindo? Sim.
Parabéns pela fala, muito organizada, sistematizada, é prazeroso. E os seus slides estão ótimos. O pessoal do presencial ficou meio assim. Aqui na gravação, e para quem está no Meet, estava perfeito, dava para enxergar tudo. E eu tenho só um ponto, que não é uma discordância, mas eu vou dar aquele pitacozinho, sabe? Para a gente ver para onde vai a discussão. Que é, seu raciocínio foi perfeito com relação a, primeiro, a nossa visão teológica de qual é o lugar que o ser humano ocupa e, consequentemente, qual é a forma com que a gente vai produzir ciência, como que a gente volta a olhar para isso, e aí, então, entende uma visão mais saudável de como um cristão pode olhar para o exercício científico, até aí, show de bola. Eu achei perfeito, achei tipo uma frase que eu coloquei aqui como meio um bordão que a gente pode assumir, que então esse problema, daqui ó, é o conflito projetado de hoje para o passado, super show. Só que o problema é que uma vez que esse conflito foi projetado de hoje para o passado, eu entendo que sim, a gente passa a ter alguns novos tipos de conflito hoje. E daí quando você abriu a sua fala falando assim, esse é um dos jeitos de interação, e aí a gente traz a perspectiva do diálogo, eu entendo que só dá para ter diálogo quando ambas as partes que estão conversando têm um mínimo entendimento do que está sendo dito. Não dá para eu dialogar sobre, sei lá, corrida de Fórmula 1, porque eu não sei nada sobre isso. Ou outros exemplos que vocês possam imaginar aí. Então, seria tipo, um bate-papo, seria jogar a conversa fora, seria eu ficar ouvindo e concordando. E se eu decidisse começar a falar alguma coisa sobre esse assunto, simplesmente eu ia falar besteira, porque eu não sei do que eu tô falando. E aí eu acho que quando a gente cria essa atmosfera de que então, ok, vamos legitimar que tem esse conflito e que todo mundo, todas as partes podem falar deliberadamente sobre ambos os assuntos, sobre fé e sobre ciência. Eu acho que sim, cria-se muito conflito, cria-se esse embate, porque daí a gente vai ter ou cientistas que podem manjar muito do que estão fazendo, mas que não conhecem nada de teologia, não conhecem nada sobre a fé cristã, ou o inverso, que eu acho que pode ser mais perigoso, que é pessoas de dentro do nosso ambiente eclesiástico que se prestam a falar sobre a ciência, mas que não estão entendendo bolhufas do que estão falando. Ou um cenário onde a gente vai ter pessoas que querem supostamente fazer esse diálogo, que são da fé e que são da ciência, mas que têm uma perspectiva teológica duvidosa e um entendimento do que é ciência duvidoso também. E daí eu acho que a gente tem hoje um cenário complexo. Então, levanta aí esse ponto, não sei se alguém quer comentar, o Matheus, mas enfim. Matheus, pode fazer seu comentário aí, o outro Matheus, resume tudo, tá bem? Qual Matheus? O Matheus aí do presencial ou eu? Mesmo. Eu? É. Ah, tá. Então, ouvindo a Mayra falar, né, eu lembrei desse livro do John Stott, Crer Também é Pensar, que ele levanta uma bola também, né, que essas igrejas neopentecostais, até algumas pentecostais, não é que elas têm problema com a ciência em si, elas têm problema com o conhecimento em geral. Elas são contra a intelectualidade. Então, o tipo de igreja que a gente vai, assim, de uma maneira prática, influencia também essa discussão. Talvez a gente está aqui porque a gente está no contexto eclesiástico que nos permite ter dúvida, questionar, entrar nesses assuntos da ciência, e há igrejas que são contra isso. E também há igrejas que são fundamentalistas, que, ou seja, elas acham que a Bíblia diz isso e é assim, assado, e reduzem todas as questões a coisas que eles acham que é assim, então tem que ser assim, mas que não colocam em diálogo. Então, acho que tanto esse lado do fundamentalista que não se questiona e que acha que a verdade é isso e impõe sobre as pessoas é prejudicial, mas também esse lado que é anti-intelectual, que só está ligado à experiência. Então, um desafio para nós também, na nossa vida com Deus e nossa vida com a igreja, está nesse equilíbrio entre questionar, mas também viver essa experiência com Deus e saber dialogar com isso no dia a dia. Tá, amiga. Aparentemente temos respostas, mas as respostas... Eu esqueci o nome. Mas você quer fazer agora ou você quer que o Matheus... Pode ser? Sim, deixa eu voltar aqui. Eu concordo que sim, a gente hoje tem um debate que
um diálogo conflituoso, né? Ambas as partes aí, quando vão conversar, pegando aí a fala da Mayra, né? Há necessidade de ter um prévio conhecimento a respeito das coisas e, conectando com o que o Matheus falou, livrar-se dos seus próprios pressupostos na hora que você vai ouvir o outro a respeito do que ele quer falar. Então, quando a gente vê essas duas coisas e a gente olha talvez para essa nossa ideia de diálogo, a nossa vontade de que haja na interação, na relação entre ciência e religião esse diálogo, a gente sim vai encontrar alguns problemas. Um deles talvez é esse anti-intelectualismo, fundamentalismo também, parte dele. Pode ser essa própria ignorância no sentido mais puro do termo, né, que é a falta de conhecimento e não essa ser ranzinza a respeito do que o outro está dizendo, mas sim, no ato de dialogar a gente pode encontrar alguns problemas, que é o que a Mayra levantou. Só que ainda acredito que esse seja o nosso objetivo, ou talvez o nosso intuito aqui, né, de promover um diálogo saudável e fazer com que essas coisas sejam ouvidas e entendidas, para depois de serem ouvidas e entendidas, possa haver esse diálogo, serem ouvidas, entendidas, aí serem conversadas, né? E aí a gente tem a nossa perspectiva no futuro, né? De promover esse diálogo, de promover essa interação ao compartilhar esse conhecimento e trazer esse compartilhamento e essa conversa num mesmo nivelamento, talvez por assim dizer, mas colocar essas duas coisas juntas, conversando entre si. Acho que é um comentário também ao que vocês falaram e um comentário também. Vou passar aqui. Então, gente, bom dia. Eu queria só fazer um rápido comentário em relação ao ponto que Matheus Piva, acho que é Matheus Piva, falou. Eu lembro desse livro do John Stott, mas eu de verdade não lembro desse texto em que o Stott associa o movimento pentecostal e neopentecostal com uma relação anti-intelectual. E aí, Matheus, eu vim de tradição pentecostal, tá? E eu queria só tocar um pouco nesse ponto, é que a gente enxerga, né? Eu acho que na ABC2 a intelectualidade como uma virtude, sabe? Algo que a gente cultiva. E acho que associar uma tradição da história da igreja cristã com um movimento anti-intelectual, eu acho que não cabe, sabe? Porque, apesar de serem tradições diferentes, essas pessoas têm virtudes. Então, existem, de verdade, boas referências pentecostais que estão aí dialogando muito bem com ciência e fé. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem um gap de tempo de tradução de obras, mas, de verdade, já existem obras em português de verdade, grandes intelectuais pentecostais que também pensam na relação entre ciência e religião. Eu não vou conseguir lembrar alguns nomes agora, mas qualquer coisa, Matheus, se você tiver interesse, eu posso compartilhar com o pessoal aqui, vocês colocam no grupo do WhatsApp. Mas, de verdade, acho que o pentecostalismo em si, essa tradição, acho que pelo fato de ter vindo de lá também, sabe? O meu movimento de cultivar um pouco, de ter apreço pelo conhecimento, nasceu lá. Não foi só na tradição um pouco mais, como é que eu posso dizer, reformada, enfim, da igreja. Acho que é isso. Obrigada. Eu posso comentar? Bom, vou comentar então. Eu acho que é isso mesmo, acho que tem que ter essa humildade, tanto da minha parte, que vem do contexto mais histórico, na igreja presbiteriana, de aceitar isso realmente. No seu contexto, isso foi possível, surgiu esse incentivo também a conhecer mais sobre Deus, sobre as coisas, esse lado intelectual. Mas eu acho que também, na minha experiência de conhecer algumas igrejas, que também eles negavam a intelectualidade. Então, há igrejas,
tanto no meio presbiteriano, que vão ter essa postura, e vão ter igrejas neopentecostais que são totalmente avessas ao conhecimento, e vão ter muitas igrejas pentecostais que, sim, apoiam o conhecimento. Então, realmente, eu acho que você está certo quando você fala que a gente não pode associar ao movimento, mas, assim, talvez, em um período histórico, isso foi mais comum nesse tipo de igreja, etc., mas, realmente, tem que ter essa humildade e lidar com isso, e pode ter esse tipo de coisa em toda igreja, em todo contexto. Então, é isso. Washington, você pode comentar, fica à vontade. Pessoal, bom dia, todos me ouvindo? Ah, perfeito. Prazer aqui, eu sou o Washington, né? Sou do movimento pentecostal, como coloquei aí nos comentários, sou da Assembleia de Deus, e sou do filosofia. Eu acho que eu posso falar um pouquinho do que tem acontecido, né, no nosso meio. Eu concordo com o Matheus em muitas partes ali em relação a isso, do movimento pentecostal ter esse movimento na história de ser intelectual, concordo plenamente contigo, mas é uma coisa que tem mudado. De fato, há um apontamento para mudar isso aí, como, né, a gente não pega o movimento inteiro com essa ideia, mas uma parte bem significativa, a gente vê que vai nessa direção desse diálogo um pouco mais harmonioso, né, nesse sentido que a gente está tentando tratar aqui. E até, eu acho que o Arthur citou aqui no comentário o Gutierrez Siqueira, também, como um nome do meio pentecostal que tem feito alguns diálogos interessantes nesse meio, para tentar caminhar nesse caminho aí de diálogo entre as duas coisas. Então, é bem embrionário, é um começo, mas nosso meio tem tentado olhar para isso com outro olhar, tentando fugir um pouquinho daquele anti-intelectualismo, do fundamentalismo, como vocês colocaram aí, tá? A gente tá indo, tá um embrionário, estamos começando, mas a gente vai chegar lá, junto com vocês. Gente, eu achei a citação que eu citei do John Stott, eu posso ler? Diz assim: meu terceiro exemplo são os cristãos pentecostais, que fazem da experiência o maior critério da verdade, deixando de lado as questões relacionadas à validade que eles buscam e reivindicam. Uma das características mais sérias, pelo menos no neopentecostalismo, é o anti-intelectualismo declarado. Um dos líderes dos movimentos diz, a propósito dos católicos pentecostais, que o que importa no final não é a doutrina, mas a experiência. Isso significa que colocar nossa experiência subjetiva acima da verdade revelada de Deus. Então, o Stott está falando aqui que, por algum momento, em alguns momentos, né, a experiência foi muito mais importante do que a intelectualidade. E agora, como o Washington, falou, né, então, unindo os dois, a experiência, mas também a intelectualidade. Então, muito bom. Pronto. Olá, pessoal. Matheus, deixa eu fazer alguns comentários, porque acho que você tocou alguns pontos importantes, né? Mas, assim, a minha fala é mais discordando da sua posição. Eu sou presbiteriano, então acho que eu também tenho um lugar de fala, assim, dentro do presbiterianismo. É interessante, porque nesses anos trabalhando e falando sobre fé e ciência, um dos espaços mais dogmáticos e até anti-intelectuais que eu encontrei foi dentro do próprio presbiterianismo, né? Então, eu acho embora eu ame o John Stott, eu acho que ele está errado aí, porque ele está estigmatizando uma tradição como anti-intelectual. E se ele está dizendo que os neopentecostais estão mais ligados à experiência, talvez eles estejam mais perto de Francis Bacon e dos cientistas, que também valorizam a experiência como a fonte primária de conhecimento, né? Sim, panorama geral que eu diria é um dos grandes nomes, historicamente falando, na interação de fé e ciência é o John Hadley Brooke. Provavelmente você teve ele no curso, estudou alguma coisa. Citou, né? O John Hadley Brooke, ele em 1991 lançou um livro
Eu acho que tem traduzido em português, né? Mas em inglês ele chama Algumas Perspectivas de Ciência e Religião. John Hadley Brooke, professor emérito de História de Oxford, e ele foi convidado por uma coleção de História da Ciência para lançar esse livro. Lançado em 1991. Esse livro virou um clássico dos debates de fé e ciência, né? E o ponto que ele fala é o seguinte, ó, a palavra-chave, toda vez que a gente for falar disso, é complexidade. Esse é o termo mais fundamental quando a gente vai tratar de fé e ciência. Deixa eu dar um exemplo, né? Na sua primeira pergunta, você falou da Igreja Católica. Será que esse conflito não está mais ligado à Igreja Católica? Bom, o próprio John Hadley Brooke e outro cara, que é o Ephraim Noah, ele diz o seguinte, por 8 séculos não houve nenhuma instituição social que investiu e apoiou tanto o desenvolvimento das ciências como a Igreja Católica. Antes de existir FAPESP, antes de existir CNPq está voltando a existir agora, né? Graças a Deus, mas antes de envolver qualquer instituto de fomento, isso não existia antes do século XX. Quem colocava dinheiro, emprestava os seus espaços físicos, emprestava bibliotecas para o desenvolvimento da ciência, foi a Igreja Católica. Então, só para a gente ver, né? A gente tem um estigma de Galileu, que foi lá, a Inquisição, maldosinha e etc., mas é complexo. A Igreja Católica, assim como a Igreja Protestante, assim como os diversos ramos da Igreja Protestante, a relação delas com as ciências é sempre complexo. Então, dentro do pentecostalismo, dentro da Igreja Católica Romana, dentro do presbiterianismo, nós vamos achar tanto movimentos, pessoas, estruturas que têm uma facilidade em compreender as ciências, em apoiá-las, em ver esse movimento como harmônico, e outros que vão ver como antagônico. Dentro do próprio presbiterianismo, um último exemplo, né? Depois que Darwin lançou a Origem das Espécies, você tem alguns presbiterianos irlandeses que viram aquilo como anátema, como inimigo da fé. Os presbiterianos escoceses, que eram mais conservadores, não tiveram nenhuma dificuldade com o lançamento da Origem das Espécies. Acolheram, adotaram sem nenhuma dificuldade. Então, a gente vê como essa história é muito, muito complexa. Então, eu nunca estigmatizaria uma determinada tradição, ou intelectual, ou religiosa, ou alguma denominação como, esta aqui, ela é mais intelectual, esta aqui é menos, esta aqui é mais pró-ciência, esta aqui é menos ciência, né? Quando a gente olha os casos concretos, a gente vê que isso é sempre mais complexo. Exatamente. Inclusive, que eu tinha falado um pouco, né, sobre o fundamentalismo que existe na igreja presbiteriana, né? Que isso impede a pesquisa, impede o diálogo, impede tudo isso que a gente está fazendo aqui agora, que é um diálogo que deveria ter na igreja. Eu sou um seminarista, estou no 4º ano aqui do seminário, serei pastor presbiteriano, se Deus quiser, e estou me envolvendo aqui para aprender sobre isso e levar isso para a igreja, porque eu acho que a igreja tem que, novamente, ter esse diálogo na igreja. Não pode ser algo só do APC2, só da CEL, só de grupos universitários, mas tem que estar na igreja. Então, eu acho que é realmente o que você falou. Não é o movimento em si o problema, mas são a forma que as pessoas procuram se envolver com isso. Então, muito bom. Oi, gente, eu sou o Marcelo, prazer. Venham aqui tomar um café com a gente. Já falou bem? Tá. Pessoal, alguém quer fazer um comentário final? Para a gente encerrar? Então, eu vou fazer um comentário final para a gente encerrar. Estava desligado, Félix. O microfone? Não? Então tá bom, desculpa. Eu acho que Oi. Pode, por favor. Já pode deixar. Oi, bom dia, meu nome é Juari. Oi. Aqui? Aqui assim? Desculpa. Tá. Obrigado, gente. Eu acho muito interessante esse assunto e eu acho que ele traz uma outra perspectiva histórica
da relação entre fé e ciência, assim, eu tenho acompanhado um pouco, né? Não sei muita coisa. Agora, eu tenho uma dificuldade e eu quero entender qual que seria a objetividade mesmo em si disso, porque eu tenho algumas impressões, né? Uma delas parece que a questão ela é muito de contemplar a Deus a partir disso, né? A partir da ciência, mas eu também fico com uma outra impressão que é, por exemplo, da crítica ao iluminismo, né? O iluminismo parece que tirou a ideia de Deus, né? Daí eu não sei, eu queria saber qual que seria o objetivo mesmo, assim, o mais claro em termos de reino de Deus, ou se essa coisa tem várias variáveis assim em jogo, né? Porque eu tô vendo isso daí tudo, né? Os meus amigos, na verdade, tô aqui porque os meus amigos falam, né? Para acompanhar. Exatamente. Agora sim, né? Tipo, eu vejo várias coisas interessantes surgindo a partir disso, mas eu queria entender qual que é o objetivo dos cristãos, cientistas, teólogos que estão nesse meio tempo, assim, para onde que isso daí converge, digamos assim, esse assunto, essa temática da BC2, né? É mais isso mesmo, né? Só isso, eu estou raciocinando ainda as duas primeiras frases. Então, eu acho que, novamente, né, um dos pontos principais que a gente olhou aí e concluiu o assunto foi essa complexidade, e de fato é uma pergunta extremamente complexa. Mas um dos objetivos, então, quando a gente cristão olha para a natureza, olha para a ciência, olha para o conhecimento e olha para todas essas coisas, como a gente colocou ali, mas ficou também dizer que é para promover mais admiração ao Criador, também pode ter ficado muito subjetivo, por isso a nova pergunta. Mas, por exemplo, se você descobre uma lei geral, por exemplo, a gravidade. Corpos tendem a buscar o seu ponto de energia potencial mais próximo de zero, menor ponto de energia potencial, isso também é a gravidade. Você descobre ali uma lei geral que aponta para algo que pode ser além dela, pode ser maior que ela, algo que mostra que não existe simplesmente aquilo que a gente está olhando, mas existe algo que pode ser além daquilo que a gente está olhando no momento. Além de contemplar, admirar, um dos objetivos de você como cristão, ao olhar para a natureza, ao fazer ciência, também é compreender melhor essa realidade criada, entender melhor essas coisas, olhar para aquilo que você ainda não compreende com uma vontade de entender melhor, essa criatividade junto com a curiosidade de tentar buscar entender mais, e isso também vai mostrar, e no fim das contas vai convergir em Cristo, vai apontar para Deus e mostrar que Ele é o autor de todas essas coisas e que a gente só descobre pequenos pedacinhos dela. Eu não sei se cabe muito bem nesse ponto, mas um texto que eu gosto muito é o de 1 Coríntios 13, do apóstolo Paulo. Fala lá sobre amor, tudo, mas no final do texto, do capítulo 13, ele vai falar que tudo que a gente vê é como uma imagem refletida no espelho. Ou seja, aquilo que a gente vê está um pouco embaçado hoje. A gente tem ainda fragmentos da queda, um efeito noético na nossa mente, que olha para aquelas coisas como uma imagem embaçada, por assim dizer, mas que no fim, nós aqui agora estamos numa tentativa de ver um quebra-cabeça, né? Uma peça do quebra-cabeça desse quadro maior, feito por Deus na sua criação e que reflete também aqui agora onde a gente está. E que no final, então, de fato, a gente vai ver essa imagem do quadro de forma mais nítida, mas nesse intervalo onde a gente está, um dos objetivos é tentar compreender essa grande criação, esse grande quadro, essa grande realidade criada com uma visão mais nítida. E nós, como cristãos, a gente recebe em Cristo essa visão mais nítida das coisas. É a fala de McGrath quando ele vai falar de teologia natural, né? Que é uma ferramenta que fornece uma visão mais nítida da natureza. Pode, além de contemplar, admirar, possa trazer mais entendimento a respeito da criação, a respeito da ciência, a respeito de todas essas coisas. Então, eu acho que essa pode ser um dos objetivos, né? Um deles. E a Bia vai complementar essa resposta. Vamos lá.
Vem aqui. Vai lá. Acho que, complementando tudo que o Matheus falou, também, acho que são coisas que estão muito juntas, o escopo da ciência é diferente do escopo da religião. Então, tá bom. A gente pode olhar a natureza através das lentes da ciência e ter várias respostas. Então, eu posso entender quais são as espécies de árvores que estão aí, quais são os animais, como essas espécies interagem, qual a importância ecossistêmica, como eles beneficiam o nosso ambiente, quais serviços eles prestam para a gente, como, sei lá, polinizadores. Mas a ciência não responde por que a natureza é importante, ou como deve ser a minha relação com a natureza. E o Matheus falou do mandato cultural no começo da apresentação. Então, embora a ciência possa nos dar respostas bem objetivas e bem práticas, questões mais profundas, que são as questões últimas, ela não consegue responder. E a gente vê essa relação da ciência e com a nossa fé sempre se enriquecendo. A gente vê que existe essa possibilidade de uma relação não de conflito, mas de diálogo e enriquecimento mútuo. Quer vir aqui? Tá bom, mas eu já terminei. Pode vir. Vai lá. Só rapidão, gente, complementando aí a resposta do Matheus, da Bia também. Eu acho que um dos objetivos de falar sobre fé e ciência é também a santificação, né? Porque quando a gente olha para a natureza de acordo com aquilo que Deus criou, a gente tem uma humildade diferente no nosso coração, né? Diferente da gente ver como algo a ser dominado, diferente da gente achar que o homem é o centro, a gente tem um processo de santificação e de humildade no nosso coração. Eu acho que, depois de Paulo falar sobre todos os ministérios, falar, tem uns para apóstolos, uns para mestres, uns para profetas, e ele fala que até que todos atinjam a estatura do varão perfeito. Então, Jesus é o rei da ciência. Ele é o dono de tudo aquilo que a gente vê, ele é dono da natureza. Então, atingir a estatura do varão perfeito é também entender o coração dele na ciência, né? Então, é isso. Matheus, mais alguma coisa? Não, eles estavam batendo palma só. Vocês foram aplaudidas. Podemos começar? Continuar? Ana, por favor. Oi, eu sou a Ana. Eu vim de Curitiba e trabalho no CNPEM. É isso. Beleza. Então, a gente encerra. Eu acho que se a gente passasse o microfone para todo mundo aqui responder a pergunta do Juari, teriam respostas diferentes e complementares. Porque eu acho que esse é o ponto, assim, puxando a fala da Marcela, é uma relação complexa. E a gente sempre vai encontrar motivo para estudar ciência e fé. E aí, para encerrar, a gente queria mostrar uma coisinha para vocês, o Félix deixou no jeito, que é a página da BC2 em que está colocado quem somos, o que cremos, e qual é a outra coisa? A gente vai ler juntos. E o nosso propósito, que eu acho que caminha também na resposta para essa pergunta. Então, sobre nós, nosso propósito, e temos 4 propósitos, que eu vou tentar ler, se o Félix dá uma paradinha. Diálogo entre fé e razão, missionalidade, contemplação e conhecimento integral. Eu acho que eu preciso de novos óculos. Mais alguma coisa? Não? Então, gente, a gente está encerrando. Eu acho que agora já pode parar a gravação, mas, pessoal do Meet, espere mais 2 minutinhos que a gente ainda vai tirar uma foto para encerrar. E, se vocês tiraram alguma foto desse momento, se vocês quiserem tirar uma foto depois quem está aqui, marquem a nossa rede social, o nosso Instagram,